Legal, deu certo. Olha que bom. Esses minutos iniciais são muito tensos para mim. Eu fico em dúvida se o Instagram vai me ajudar ou não, né? Então, deu Boa certo. noite. Porque às vezes o Instagram, ele fica falando para mim, ó, a Renata e a Michelle não podem entrar. E eu fico aqui falando com o pessoal, Não. eu não tenho o que falar. Sabe quem já Elas está nos... desistiram dessa vida. Pois é, você sabe quem já está nos acompanhando aqui? A primeira que acenou, Simone Sibilho. Olha só, colega de você. Pois é, orgulho do MP brasileiro. Com certeza. Quero agradecê-la. Segunda-feira, 8h30 da noite, vamos fazer esta live para falar rapidamente das nossas impressões a respeito da prova de conhecimentos específicos realizada ontem, uma prova estafante. Quero falar minhas impressões a respeito da prova de penal. Tem uma questão aqui que eu acho que pode dar um probleminha. Vou plantar a semente da dúvida. No mais, eu achei uma prova interessante, eu também quero comentar. Agora, antes de nós iniciarmos, eu prometo que vai ser uma live rápida, prometo para as duas, mas, Renata, não vai ser tão penoso quanto vai ser o teu dia 24 aí. Certamente. No Missões Rio. maternas. Pois é, os entendedores entenderão. E depois que você for no show, você vai entender mais ainda. Bom, vamos lá. Eu vou pedir para as duas, começo com a Renata e depois com a Michelle, já agradecendo novamente. Vou pedir para as duas se apresentarem. Claro que todo mundo já as conhece, é só porque depois eu coloco este vídeo no Instagram, e se alguém ali no Instagram e no YouTube, se alguém ali eventualmente tem alguma dúvida, quem é que está falando com ele, ou quem é ele que está falando com ela, pelo menos nós já nos apresentamos. O grande Coimbra aqui, nosso colega do Ministério Público Militar também. Estou me sentindo uma fase oral de concurso com essa galera assistindo a gente, né? Renata, vamos lá, começa você se apresentando. Eu sou Renata Carbonel, boa noite. Sou do Ministério Público do Rio de Janeiro, promotora de justiça. Hoje, na coordenação do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Educação. Legal, você deixou de ser criminosa para ser educada. Ouvi isso de você. Eu era do crime, fui para a educação, deixei de ser criminosa, fiquei educada. Pois é. Michelle, eu tive que ouvir isso calado. Michelle, agora é você, vamos lá. Eu sou a Michelle Ribeiro, sou promotora de justiça também da MP do Rio. Eu estou na subcoordenação do nosso grupo de apoio técnico especializado, o GAT, e na coordenação do grupo temporário sobre financiamento da educação. Muito legal, sejam bem-vindas. Eu não vou desativar os comentários, Renata e Michelle, salvo se nós percebemos uma quantidade ou que nos atrapalhe. Mas, por enquanto, vamos deixar... ler, assim, mas ok. Legal, vamos lá. Gente, se vocês duas me permitem, eu vou romper aqui a ordem que merece as mulheres falarem primeiro, porque os meus comentários vão ser muito breves. Eu quero falar da prova especificamente de direito penal, e eu tenho certeza que a de vocês ela gera uma expectativa maior. É um ramo em que o pessoal tem mais dúvida, o leque é maior. Então, se vocês me permitem, eu gostaria de começar falando rapidamente da prova de penal. Foram 7 questões. Não sei se vocês se atentaram à prova de penal, Renata e Michelle. Eu achei uma prova fácil. Eu rotulo a prova de penal como uma prova fácil. Não acho que o examinador se comprometeu, a banca não se comprometeu nesta prova de primeira fase. Não cobrou grandes mudanças. Eu esperava, presente a Lei 14.133, a Lei dos Crimes em Licitações e Contratos Administrativos. Então, eu achei que a prova de penal não se comprou. A Lei 14.155, explorada com mais ênfase. Na própria... Bom, então não houve não colocou, não deitou os holofotes nas grandes mudanças. Estou falando da prova de penal, não estou entrando em processo, violência doméstica. Prova de penal.
Agora, a primeira questão, gente, eu concordo com o gabarito apresentado. Agora, a primeira questão, eu acho que ela vai gerar recurso. Por quê? Diz o seguinte: no que concerne a lei penal no tempo, esse é um assunto que certamente despenca em concurso. Já sabíamos que lei penal no tempo é tema certo na prova. Então, no que concerne a lei penal no tempo, assinale a alternativa correta. E aí, na letra A, ele trata da lei excepcional. E diz que a lei excepcional, eu estou dialogando com o artigo 3º do nosso Código, a lei excepcional regula fatos que não se sujeitam ao princípio da retroatividade da lei penal posterior mais benéfica. Está errado isso aqui. Essa alternativa A foi considerada correta, mas ela está errada. Por que está errada? Porque no caso de leis temporárias e leis excepcionais, quando acaba o tempo de sua vigência ou quando encerra a situação excepcional que permitia a sua vigência, o estado de exceção, estas leis, elas perdem a vigência para fatos futuros, mas não foram substituídas por lei posterior. Eu não tenho um conflito de leis penais no tempo. E se houver uma lei posterior que expressamente revogue a lei temporária, a lei excepcional, com predicados de abolição crimes, elas vão sofrer os efeitos da abolição crimes. Então, eu achei a letra A, que foi considerada correta, absolutamente errada, porque na lei temporária e na lei excepcional eu não tenho superveniência de lei mais benéfica ou mais gravosa. Eu tenho apenas o decurso do tempo da lei temporária ou então o esgotamento da situação de fato que justificou a lei excepcional sem estar num conflito de leis do tempo. Então, eu não gostei dessa alternativa A. Eu acho que a questão 1 merece recurso, sim. Eu comento, inclusive, isso no meu livro. Eu estou até pensando amanhã, Renata e Michele, eu estou pensando amanhã fazer um post no formato de um carrossel, explicando isso, até para ajudar os alunos que queiram e precisam anular a questão 1. No mais, as questões foram tranquilas, bem tranquilas. Crime contra a administração pública, depois veio perdão judicial, depois do perdão judicial, trabalharam consumação de roubo e latrocínio, 2 súmulas do STF, desculpa, na verdade, uma súmula do STF e uma do STJ foi cobrada. Depois veio uma questão cuidando de embriaguez pré-ordenada, bem simples. E, por fim, ele cobrou o Estatuto do Torcedor. Aqui chama a atenção, porque é muito difícil o concurso público para a MP cobrar Estatuto do Torcedor. Eu dificilmente vejo o Estatuto do Torcedor, que consta do edital, ser cobrado. E uma dica para quem for prestar MP de São Paulo. MP de São Paulo, neste concurso, colocou o Estatuto do Torcedor na parte criminal. Pode ser aqui um presságio. O MP do Rio cobrou o Estatuto do Torcedor, cobrou um crime específico do Estatuto do Torcedor, que é invadir local restrito aos competidores em eventos esportivos. Estava dado isso aqui, né? Estatuto do Torcedor, ele nem pediu o tipo respectivo. Pô, mamão com açúcar isso aqui, mamão com açúcar. Então, na parte penal, tiveram piedade de vocês, alunos, candidatos. Então, na parte penal, você que alcançou os olhos para o céu e falou: Senhor, tem de piedade de mim. Tiveram piedade de você. Nas outras matérias, eu vou agora passar a palavra para as duas. Então, em penal, eu critico o gabarito da questão 1. A questão 2 achei um pouco confusa, mas concordo com o gabarito. Questões 3, 4, 5, 6, 7, concordo absolutamente com o gabarito. Tá bom? É o que escreve aqui Isidro Silveira. Isidro Silveira, é isso? Deve ser isso. Prova para gabaritar. Penal era uma prova para gabaritar.
Agora eu passo a bola para vocês duas. Eu não sei quem fala primeiro, eu não sei quem fala segundo. Se as duas falam ao mesmo tempo, tanto faz. A Fique gente à fala vontade. bastante ao mesmo tempo nessa Tá vida, mas eu vou, super Renata, abre. acostumada. Está super acostumada a falar ao mesmo tempo. Acho que a gente passa mais tempo juntas do que com os nossos maridos. Então, já é algo assim super comum e a gente se entende nessa dinâmica. Mas né, Só Renata, falar uma coisa, desculpa, Renato, só falar uma coisa que no capítulo da violência doméstica e familiar, não posso deixar de mencionar isso, lá no capítulo cobrou-se a alteração legislativa, cobrou-se o crime de perseguição, o crime de stalking, né? Que nós Rogério, achei interessante eles terem trazido de forma destacada, né? A achei violência não só doméstica. interessante, como motivo de aplauso para o MP do Rio. Porque eu houve acho aí um isso destaque. emblemático. Eu acho emblemático. Olha, eu vou tirar a lei Maria da Penha, a violência doméstica do penal, porque primeiro que é uma lei multidisciplinar. O penal é a menor parte dela. É a menor parte dela. E eu acho que isso tem um simbolismo, né? Uma atenção maior para a violência doméstica familiar, que corresponde aqui em São Paulo, viu, Renata e Michele? Corresponde a 60% de uma promotoria criminal, violência doméstica e familiar. Desculpa te interromper, eu só não poderia deixar de mencionar, então, que houve exploração, o concurso explorou novidades lá na violência doméstica e familiar, o crime de stalking ou perseguição. Manda ver. Esse ponto me chamou a atenção, realmente achei bastante interessante, porque desloca mesmo de penal, chama atenção. Aqui não é diferente, e a atuação do MP do Rio em violência doméstica vem numa crescente, inclusive internamente, né? A estruturação do Ministério Público do Rio de Janeiro para a atuação na violência doméstica tem sido cada vez melhor, então a gente tem, né, já uma estrutura se dedicando cada vez mais a isso, então legal. Eu vou destacar aqui alguns pontos. Assim, primeiro, dizer, não acho, e aí, enfim, fazendo um contraponto com o penal, tutela coletiva não foi aquilo que a gente esperava. Eu, particularmente, não esperava. Em que Algumas sentido, questões, não sei se a Renata? Michele... a gente tem uma atuação, assim, o Ministério Público do Rio de Janeiro sempre foi uma prova, inclusive, nacionalmente reconhecida como uma prova muito, muito caricata do Rio, assim, com uma cara muito própria, do modelo de atuação do Rio de Janeiro, que é muito peculiar e que, para quem acompanha o MPRJ, com os problemas que o Rio de Janeiro tem, né, que o Estado tem, é um MP que de fato vem seguindo aí as demandas sociais. E aí, na nossa área, né, a gente falando muito por políticas públicas, Michele vai entrar, né, nos princípios institucionais, mas falando na parte de políticas, que se modela de acordo com o Estado que a gente tem, né, com os problemas que a gente tem, né, e que são diferentes do Acre, né, do Amazonas e do Ceará, que seja. Né? Então, esse foi o primeiro ponto que chamou a atenção. Causou um impacto. Não é de se falar de uma prova difícil ou muito difícil, ou que superasse uma expectativa de dificuldade. Não é isso. Mas só num modelo com uma abordagem em tutela coletiva, tirando ali aquelas questões que são muito próprias do processo coletivo, né? E que aí, claro, a gente está falando, né, enfim, de algo que alcança todos os ministérios públicos, mas falando pela tutela material, algo que causou um pouco de impacto. Duas questões abordando assistência, né? Uma de assistência com pessoa com deficiência, uma questão fácil, uma questão de letra de lei, né? Não era uma questão difícil, a questão do auxílio inclusão, uma questão esperada. Acho que sim, né? As questões, e aí, gente, Rogério, a gente já falou muito, inclusive nos momentos em que estivemos juntos, né? As questões das pessoas com deficiência são muito fortes nos concursos do Ministério Público. No Rio de Janeiro não seria diferente, a nossa atuação é muito forte, né? O nosso centro de apoio, enfim, a atuação dos promotores na área da pessoa com deficiência é muito forte. Então, essa questão ela está dentro daquilo que era esperado. É uma questão de auxílio e inclusão, que está abordando ali, está numa linha divisória, né, nas duas políticas, tratando ali
da questão da pessoa com deficiência e da questão da política de assistência social, que a gente, enfim, fez questão de abordar. É um ponto no edital. Então, não dá para se dizer também, a gente precisa reconhecer nesse aspecto que o edital do Rio, eu venho falando isso há muito tempo, atentem para o edital do MP do Rio. Se tem uma coisa que o Rio faz é delinear o seu edital e não dá muito espaço para você falar, mas não disse isso, não disse aquilo, não está lá e está delineado. Então, estava lá, assistência social, políticas de assistência social, benefícios assistenciais, pessoa com deficiência. Então, essa questão, ela preenche esse duplo requisito. Era uma questão, deixa eu ver, 76 da prova 1, né? A questão que tratava da ensino-inclusão. Questão boa, questão de letras de lei, que precisava conhecer da política e dava para matar essa questão. Uma segunda questão de assistência social, que chama a atenção porque ela passa pelos conselhos. Conselhos, a gente também, né, Michele? É um mantra. A gente fala que a gente vai falar sobre política pública, a gente precisa falar sobre conselho. A gente precisa conhecer os conselhos de políticas públicas. Eles são parte da essência das políticas sociais, não é? Faz parte, né? E a política de assistência social, ela se desenvolve nessa tríade, né? Poder público, conselhos e organizações sociais. Então, isso está ali dentro de algo esperado. Chamou a atenção duas questões que envolviam assistência social. Isso chamou bastante atenção. Por outro lado, e aí falando pela minha área, e eu já vi comentários aqui, chamou muitíssima atenção, não tem nenhuma questão de educação e saúde. Somos historicamente reconhecidos como o Ministério Público, talvez da atuação, uma das mais fortes, se não a mais forte, em educação e saúde. Então, era uma expectativa muito grande de que educação e saúde viessem cobrados e viessem bem cobrados, especialmente após uma pandemia, com duas políticas altamente impactadas e com muitíssimos julgados, né, já decididos pelo STF, especialmente no campo da saúde. Então, isso chamou a atenção pela ausência. Nos acende o alerta sobre a segunda fase, uma segunda fase que vem agora, assumida por uma banca interna, né? Ouso dizer, e aí não é nenhuma crítica à organizadora em especial, à VUNESP ou qualquer outra. A gente entende, por outro lado, que quando se contrata, e para nós isso né, a grande novidade, nunca tivemos, jamais, primeira vez que o Ministério Público do Rio faz isso. O concurso da Michele foi um concurso, uma prova objetiva, o único que tivemos, mas com banca própria, então isso nunca nos aconteceu. Por outro lado, é compreensível que uma banca externa precise se ater ali a um padrão, né, nacional, aquilo que talvez rode, né, no país. E aí se atende um pouco menos às questões que nos são muito próprias, muito peculiares do Rio de Janeiro, que é um estado peculiar. Venhamos e convenhamos, né? Enfim, é o estado do governador preso, né, todo mundo preso. É uma realidade que a gente lida. Enquanto fiscais da lei, a gente atua nisso, né? Então, é um ponto que chamou a atenção. Por outro lado, fica assim o alerta, todas as nossas estrelinhas para a segunda fase. Que aí vem uma banca interna que entende muito de tudo isso, né? Falando pela banca de tutela, uma atuação fortíssima na cidadania, no patrimônio público, um MP com uma atuação muito forte de infância e o MP com uma atuação muito forte nacionalmente em políticas públicas. Não ter cobrado isso nos faz acreditar que isso possa vir com uma considerável pressão. Chamou a atenção também, vou destacar aqui para passar para a Michele. Ô, Renata, só deixa eu te cortar para ratificar o que você está falando, desculpa, mas quando nós vamos na violência doméstica, a gente percebe a organizadora cobrando aquilo que a gente sempre diz que o aluno tem que tomar cuidado. Cobrou súmulas atinentes à violência doméstica familiar, leis recentes e debatidas, no caso, stalking ou perseguição. Então, e o único crime da Lei Maria da Penha, artigo 24, letra A. Então, quando você coloca violência doméstica familiar
como autônomo de penal e processo penal, mas cobrado dentro do grupo de penal e processo penal, gente, eles iam cobrar súmulas do STJ a respeito da Lei Maria da Penha, que são várias as súmulas. Ele ia cobrar alguma novidade, cobrou o crime de perseguição. E ia cobrar o único crime da Lei Maria da Penha, que é o artigo 24, letra A. Batata, foi isso. Então, é uma comissão, é uma organização, porque agora vem a banca interna, é uma organizadora uma banca organizadora de primeira fase que não quis se comprometer, ficou ali no genérico. Então, eu faço essa observação. Eu faço essa observação para ratificar o que você falou. Eu gostei muito das luzinhas acesas para a segunda fase. Para o que vem, até porque a banca agora vai olhar para o que não veio e que é o nosso forte, que é o que a gente faz todo dia. E honestamente, aí falando por mim, enfim, enquanto promotora, e não digo nem como professora, é aquilo que a gente espera que esse candidato venha mesmo, né? Eu sempre destaco aqui, enquanto centro de apoio, a qualidade dos promotores que a gente tem dos últimos 3 concursos para cá, em políticas públicas. É um salto de qualidade quando o concurso cobra. E a instituição percebeu isso. São promotores que conhecem saúde, educação e assistência, como não se conhecia lá atrás, como eu não conhecia quando eu entrei. Né? Então, assim, isso chama atenção. Né? É uma banca que vai querer voltar para 10 anos atrás? Né? Ou é uma banca que vai querer botar esse MP que a gente tem hoje para andar, né? Porque, ao fim e ao cabo, é o que a gente vai ter. O impacto direto aí no nosso cotidiano, na qualidade da nossa atuação, daquilo que a gente né, transforma na sociedade. Então, chamou atenção muito pelo que faltou, né? Para mim, em especial, aqui na banca de tutela. Por outro lado, e eu não sei se Michele vai entrar nisso, me chamou a atenção positivamente uma banca, e aí falando, né, já da banca do coleguinha, não é minha banca, mas da banca de constitucional, me chamou a atenção as nuances de políticas públicas que ali estavam. Então, isso eu achei legal. Não foi uma banca de constitucional, uma prova de constitucional exclusivamente da teoria do Estado, né? Aquela coisa lá, só o direito da nacionalidade, mas também com nuances de políticas públicas, de controle de discricionalidade, falando sobre ADI, falando sobre recurso extraordinário para o STF, de ADI de lei municipal. Achei maravilhoso, porque a gente faz isso todo dia. Né? A gente, no espaço que a gente ocupa hoje no MPRJ, a gente está sempre jogando para cima para o Procurador-Geral, lei municipal, eivada de inconstitucionalidade, que tem que subir, que a gente argui inconstitucionalidade o tempo todo. E a gente precisa entender o caminho que isso vai seguir. Então, por esse lado, achei positivo. Não achei que foi uma banca de constitucional tacanha lá dos primórdios de teoria do Estado, né? Enfim, né? O voto e tal, acabou. Não. Para finalizar, compliance, assim, que eu tinha uma aposta muito grande em compliance. Eu falei sobre compliance com as nossas turmas. Tratamos especificamente da lei. A gente está no microsistema de combate à corrupção mais do que nunca, né? Microsistema, porque a gente tem um sistema maior, porque é um macrosistema, e que a gente cada vez mais precisa se dedicar a ele. Então, a gente tinha aí aquela dobradinha, né? Nova lei de improbidade com a lei anticorrupção e compliance, que era uma grande possibilidade, e veio. A surpresa da questão, mas que dava para matar por exclusão, né? Dava para fazer aquela, né? Vamos tirando daqui e de lá, aquilo que eu não sei, é que abordou uma parte teórica, histórica, na verdade, do compliance muito grande, que não era o esperado. A gente esperava uma questão um pouco mais pragmática, a questão veio com um potencial mais teórico, né? Resgatando lá a origem e tal, enfim, com aquela visão de due diligence, né? Que impactou. Eu vi todo mundo, mas aquela questão do compliance, gente, a questão não é difícil, né? Mas tem que delinear. Mas também era algo esperado, tão esperado, que a gente bateu nisso. Não tanto na parte histórica, porque né, não chamou tanta atenção de que isso seria o foco, mas era uma questão que dava para resolver, sim.
É isso. Acho que daquilo que eu queria trazer foram os principais pontos. Da minha parte, eu espero aí uma virada de chave que eu acho que vai acontecer de uma banca que está aí num geralzão, como você disse, virando para uma chave Rio de Janeiro, que é muito, muito peculiar. Legal, é até bom, vou passar para a Michelle, mas pedindo para quem nos assiste, fiquem, porque depois nós vamos falar alguma coisa sobre segunda fase, vamos falar até do curso, grupo de estudos para a segunda fase do MP Rio. Renata está participando, Michelle está participando, eu estou participando. Vou falar um pouquinho disso e um cupom de desconto, que a Denise, que está aqui representando o RS Online, ela trabalha no RS Online diretamente comigo, ela está em Barcelona e está acordada esse horário. Então, você imagina só, né? E pior, amanhã, antes de eu acordar, ela já está mandando mensagem. Então, a Denise trabalha aí sei lá quantas horas. Denise, isso aqui é uma homenagem a você. Bom, vamos lá. Michelle. Bem, vou corroborar as palavras da minha amiga. A gente apostou muito em conselho, né? Caiu o conselho na parte de tutela, caiu o conselho em infância, o conselho de direitos caiu, teve a questão de tutela da infância, que estava dentro de infância, né? Que era sob tutela coletiva, a resposta era o conselho de direitos, né? Era uma questão de letra de lei, era do ECA. A VUNESP, como a Renata falou, não se comprometeu muito, pelo menos na área, né, que a gente vem dando aula e conversando aqui no Instagram, não se comprometeu a ir muito além da letra de lei. Às vezes tinha um enunciado que trazia um caso concreto, mas quando você ia analisar as assertivas, elas envolviam, assim, claro, não era uma cópia da letra da lei, mas ela envolvia ali, e aí estou falando das questões de institucionais, principalmente, que são as questões nas quais eu me detive mais, mas claro que passei os olhos da prova de tutela coletiva. Também fiquei decepcionada por não ter políticas públicas de uma forma mais conceitual, nem esperava que trouxesse controvérsias acerca de vacinação, porque isso realmente é uma prova objetiva muito complicado de trazer, mas esperava um foco mais no modus operandi do MP, em controle de políticas públicas, posições do STF já consolidadas, tanto na banca de tutela quanto na prova de princípios institucionais. Isso está no edital de princípios institucionais, está lá, controle de políticas públicas, MP resolutivo, tem recomendação do CNMP nesse sentido. Então, assim, era uma coisa que dava para cobrar com uma certa segurança e não veio, né? A prova de institucionais, ela foi basicamente letra de lei, inclusive no próprio anunciado vinha, segundo a Lei de Ação Civil Pública, segundo a resolução CNMP 181, que é a do procedimento investigatório criminal. Estou aqui com a prova na mão para não escrever nada. A lei, a nova LIA, questão sobre a NPC, esperadíssima, né? Novidade. Os MPs todos regulamentando internamente. Aliás, eu até brinquei, Michelle, eu falava para meus alunos, se não cair o NPC, eu devolvo o dinheiro. Ainda bem que caiu o NPC. E já ainda bem. Esperadíssimo, né? Na minha parte de princípios institucionais, a questão que me gerou surpresa foi a última. A questão 80, a última questão da prova, todo mundo morto de cansado já, que era uma questão sobre papel do CNMP, de instaurar procedimento administrativo disciplinar, afastar membro do MP provisoriamente, enquanto o procedimento administrativo disciplinar está tramitando e tal. E assim, para uma prova objetiva, me surpreendeu. Essa questão, ela é uma ADI do STF, é a ADI, anotei o número 5125, para falar aqui que eu sou ruim de decorar número, uma ADI de 2020, relativamente recente, assim, claro, ADI, pode cair, mas assim, para uma prova que não se arriscou em outros temas mais consolidados, súmulas, julgados reiterados, teses de repercussão geral, eu me surpreendi com vir uma questão abordando uma ADI específica, né? Tratando de um tema que não tem, ele fala de um parâmetro de constitucionalidade, ou melhor, inconstitucionalidade do regimento interno do CNMP com a Constituição, mas esse parâmetro ele não é tão direto assim. Para quem for ler a ADI e o julgado do pleno, assim, é claro, né? No corpo do julgado vai ter toda a relação ali com os artigos da Constituição, o 130A, o 130B. Mas, assim, eu achava que ia cair CNMP, até por causa da PEC 05. Achei que isso podia acender lá um alerta na banca da VUNESP, tipo, com a PEC 05, ano passado, essa questão do CNMP ficou toda em voga, composição, atividade finalística.
controle de atividade finalística da MP e tal. Apostei no CNMP, mas não apostei nessa abordagem, assim, me surpreendi. Acho uma questão, assim, que fugiu, pelo menos ao padrão da prova de institucionais completamente, porque o resto foi bem letra de lei, lei de ação civil pública, resolução do CNMP, achei bem, assim, estava bem objetiva, e essa questão destoando. E faço coro aí com a Renata, fiquei carente de políticas públicas, tanto em tutela quanto em princípios, controle, depois de um ano de pandemia, aí de saúde e educação, depois de um ano de pandemia, o MP do Rio teve uma FT específica para atuar de questões de pandemia, eu participei da FT. A gente trabalhou intensamente, saúde, educação, teve FT sobre retomada de aulas presenciais. Então, assim, temas que na instituição foram muito potentes e que não vieram. Claro, a parte controversa não viria, mas não vieram nem numa repercussão, assim, periférica, né? O modus operandi em controle de políticas públicas, os procedimentos administrativos, tem recomendação, tem resolução do CNMP, né? Podia ter vindo recomendação, TAC, audiências públicas, enfim, né? Essas coisas que são regulamentadas e que a VUNESP podia ter ido sem ousar. Ao mesmo tempo, ousou pra caramba, na minha opinião, na questão 80. Então, é isso. Acho que para a segunda fase, numa banca própria, a prova que eu fiz, como a Renata falou, o concurso que eu fiz foi o único concurso que teve essa parte objetiva, mas teve a mais, foi a parte objetiva, foi a prova objetiva, depois uma preliminar geral, depois todas as específicas e a oral. Mas a banca era do MP. Então, a prova objetiva, ela tinha toda a cara do MP, todo o foco de atuação do MP. Não era uma banca contratada. A FGV, na época, só organizou o concurso, não fez as questões. Então, a gente não teve essa percepção. Essa é a primeira vez que o MP do Rio contrata uma banca para fazer as questões. E, realmente, assim, sentir a prova diferente. Com um caráter mais nacional, menos focado na atuação que o MP do Rio tem feito agora ou nesse último ano, né? Mas, para uma segunda fase, eu vejo que virão, assim... aposto, né? A minha aposta é que virá saúde, virá educação, virá questões envolvendo atribuição na pandemia para o aluno, para o candidato dissertar. Acho que virá. Legal, Michele, você usou uma expressão que eu achei interessante e que norteia a maioria das perguntas. A banca não quis se arriscar. Foi a sensação que... Interessante que quem nos assiste saiba que nós estamos nos encontrando sem combinar absolutamente nada e os três tiveram a mesma impressão. A banca não quis se arriscar. Inclusive, no tema CNMP, eu apostava as minhas fichas no CNMP, agora resolvendo conflitos de atribuições. Uhum. E esse tema, eu representei São Paulo no CNPG, onde nós brigamos contra a tese de que seria o Procurador-Geral da República resolver esse conflito, que é uma excrescência, na minha opinião. E eu lembro que eu briguei muito para que se reconhecesse um órgão equidistante às partes envolvidas, com o Procurador de Justiça do Rio de Janeiro, o doutor Marfan, que fez um discurso belíssimo, onde ele compara a estrutura do judiciário na Constituição, que tem uma arquitetura vertical, com a estrutura do Ministério Público na Constituição, que tem uma arquitetura horizontalidade. Então, não se justifica o PGR decidindo conflito de atribuições, inclusive conflito de atribuições que o MP da União tem interesse direto. Eu acreditava que haveria uma questão sobre o CNMP resolvendo... Eu fiz post no Instagram sobre isso até, sobre essa tabelinha de conflito de Você faz aquela tabelinha falando conflito é MP1, MP1. Eu apostei muito. Pois é, eu vi essa tabela, eu printei e falei que inveja dessa tabela. Bom, segunda fase. Gente, o MP do Rio tem uma segunda fase com um esqueleto interessantíssimo. Porque me corrijam, porque depois vocês é que vão explicar com mais profundidade, mas são 4 grupos, os 4 grupos avaliados aos finais de semana, cada grupo num final de semana com intervalo de 15 dias. Então, você vai ficar prestando prova aí 1 mês e meio. Você faz o grupo 1, depois de 15 dias o grupo 2, depois de 15 dias o grupo 3, depois de 15 dias o grupo 4, se você for aprovado nos respectivos grupos, né? Em tese, você... Oi?
É o funil. É o funil. É o funil. Começa, começa a torcida do Corinthians, termina a torcida do Botafogo. Não podia deixar de brincar com o Juan. Mas vamos lá. Vocês torcem para o Botafogo? Não, né? De forma alguma, Deus me livre. Não. Deus me livre, foi muito humilhante para o Juan. Vamos lá. Mas, então, o que acontece? Do MP segunda fase, esses grupos... Você travou para mim, Rogério. Não, voltou, Rogério voltou. Voltou. Olha o que dá falar do Botafogo. Foi praga do Juan. Praga do Juan, né? O cara dá aula de empresarial e torce para o Botafogo. Esse aqui quer gostar de ser minoria. Mas vamos lá. Então, vejam. Na prova de segunda fase, Renata e Michele, o candidato vai ter uma dissertação ou peça, que eu penso em penal e difusos, e questões. Basicamente, 3 questões, mais ou menos. Sendo que a tendência dos últimos concursos, Renata e Michele, foi trabalhar não peça prática, nem mesmo em penal, foi dissertação, né? Foi. Tem sido. Mas... não tem uma regra, né? Concurso do Rio, assim, não necessariamente é uma peça. Então, tem matérias que às vezes vem só dissertação. Eu tive peça no meu concurso. Eu tive 2 peças. Então, não tem regra mesmo. E o edital vinha da mesma forma. O edital nunca vem dizendo uma peça e tantas questões. Diferente do MP São Paulo, que você já sabe. Não, o edital não ensina. Eu tive a alegria de passar para o MP de São Paulo, eu fiz. Michele foi promotora de São Paulo, é verdade. Tive a alegria de passar aí por ela comparou o Tietê com a Copacabana, falou, deixa eu voltar. Esquece. Não, jamais. Mas é um certame realmente que já vem no edital delineado, que vai ter uma peça, né? Vem os esqueletos das provas, né? O Rio MP do Rio é uma surpresinha. A surpresinha. Você abre a prova e descobre. Quando você corre... A prova do Rio é assim, você abre a prova e corre direto para a última linha daquele enunciado. E lê o que está escrito. Se ele tiver escrito disserte sobre, você ufa, ou redija a peça correspondente... É aí que você olha para cima, e diz, Senhor, aliviai minha dor. Isso, vamos lá. Então, veja, Michele e Renata, nós estamos, quando eu digo nós, claro, nós aqui, desta live, nós estamos organizando um grupo de estudos para a segunda fase do MP do Rio. Uma parceria bem bacana entre o RSC Online e DPP Cursos, da Renata. Então, nós estamos aí com essa parceria e no nosso grupo de estudos, que tem vagas limitadas, eu vou pedir, inclusive, para a Denise me dizer qual é... Eu perdi, Denise, o código do cupom de desconto. Põe aqui para mim, até para eu lembrar. Eu não vi Denise. A Denise é o que está escrito RS Online, é a Denise. Então, tá. Quando você encontrar a RS Online, já sabe que aí tem Denise diretamente de Barcelona. Eu conheço a Denise há pouco tempo. Ela só é minha madrinha de casamento. Bom, vamos lá. Entendi. Denise maravilhosa de Barcelona. Pois é. Lançando cupons. Porque, vamos ser sinceros, para trabalhar no RS Online tem que ter doutorado e tem que estar em Barcelona, senão não dá. Gente, então nós fizemos um grupo de estudos para a segunda fase do MP do Rio. Eu estou com penal, processo penal, e no meu grupo tem eleitoral. Calma, que eu já vou falar sobre esse eleitoral. No segundo grupo está o Guilherme Penha. O Guilherme Penha, ele vai ficar com constitucional, administrativo, e tem uma questão de tributário, que teremos uma especialista trabalhando tributário no simulado do Guilherme Penha. Depois vamos ter processo civil e civil com o Fabrício Bastos, que deu aula sobre a NPC na primeira fase no meu curso, e acertou a questão. E no grupo do Fabrício tem empresarial.
Então, o casamento perfeito, Fabrício e Juan Vasques. O Juan Vasques vai assumir a questão de empresarial. E o quarto grupo, a dupla dinâmica, Renata e Michele. Então, as duas vão dividir o grupo 4 simulados. Agora, veja, nesse grupo de estudos, você vai ter os simulados por grupos, grupo 1, grupo 2, grupo 3 e grupo 4. Já falei que são é um número limitado de integrantes do grupo. Teremos 30 candidatos, podendo, eventualmente, constituir um segundo grupo, se houver interesse, mas é difícil. Por quê? Porque na peça prática ou dissertação, você terá uma correção individualizada dos professores que aqui estão. Então, nós vamos corrigir a sua dissertação. Rogério, e as questões? As questões, você vai receber um espelho de resposta, onde você, lendo, você suficientemente já compreende o que deveria ter colocado ou não colocado. Agora, peça prática e dissertação, nós vamos corrigir linha por linha do que você escreveu. E teremos 4 encontros ao vivo pelo Zoom para que matérias, entre aspas, que o candidato tem mais dificuldades ou dá menos atenção, sejam exploradas. Então, vamos ter 2 horas de aula com o Rodrigo Zílio para trabalhar eleitoral para a segunda fase do MP do Rio. Teremos o Juan Vasques trabalhando empresarial. Teremos a Michele trabalhando princípios institucionais do MP. É uma matéria que o cara fala, putz, se só cai na primeira fase? Não. No MP do Rio, vai cair na segunda fase, você vai ter que estudar. A Michele, em 2 horas, vai detonar. E teremos ainda a aula de tributário, né? Aqui em São Paulo, não cai tributário. No Rio cai e na segunda fase. Então, fiquem atentos a esse grupo de estudos, entre no rsonline.com.br, vagas limitadas. Eu vou passar a palavra para a Renata e para a Michele para falar um pouco mais sobre essa segunda fase, como nós estamos organizando esse grupo de estudos, que começa dia 4 de abril e termina na primeira quinzena de maio. E tem desconto, tem desconto. Deixa eu só ver se eu acho aqui, ó. Cadê o cupom? Alguém pôs o cupom de desconto aqui? Não, né? Vocês viram? Tá aqui, tá aqui. Tá aqui, ó. Se você tem até amanhã, às 11h59 da noite, você use o seguinte cupom para ter um desconto ainda maior. Rodadas MPRJ, em letras maiúsculas. Rodadas MPRJ. Obrigado, Denise. Renata, manda ver. Eu acho que você já conseguiu explicar bem. A ideia é a gente poder destacar esses temas. A gente acabou de passar aqui por uma série de temas que ficaram de fora, que são, acho que, o coração do MPRJ. É muito... eu não sei se quem nos ouve já conhece, já analisou as provas do MP do Rio, se já teve a oportunidade de fazer. Mas é muito... peculiar mesmo, assim, quando a gente olha e compara com outros estados, a prova do Rio, ela tem a cara do Rio, das demandas do Rio. Então, assim, a nossa intenção é trabalhar esses temas, né, dentro das dissertações, peças ou das questões que sejam, de fato, a expectativa desse concurso, né? A gente passou aí por uma fase que teve uma prova boa, mas que ainda não chegou naquilo que a gente sabe que é o que o MPRJ quer, e é aquilo que a gente pretende explorar nessa turma, é que a gente possa trabalhar, então, pontos diversos dentro dessas mesmas questões, dessas dissertações, e que a gente consiga, então, explorar mais o que é, de fato, o MP do Rio, os temas que são muito próprios. O Rio vem muito forte, chamou muita atenção, da gente não ter tido nada que passasse muito propriamente as questões de direitos humanos, né, de direitos de minorias. Isso a atuação vem cada vez maior, né? A gente tem condenação, a gente tem condenação na Corte Interamericana, né? O Rio está aí correndo atrás, o MP do Rio atuando fortemente nessa fiscalização. Então, são questões que preocupam, que chamam a nossa atenção e que a gente acha que, para uma segunda fase,
podem vir e vindo tem muito a nossa cara. Se a gente não parar e estudar, isso pode ser um tiro no pé. Então, a intenção é trabalhar esses aspectos e a gente conseguir desenhar, então, essa prova, somando com aquilo que, né, os candidatos já conhecem aí nacionalmente, em termos de provas para Ministério Público. Acho que a ideia é essa. Teve um aluno até que perguntou aqui, mas por que só 30 vagas? Gente, porque nós faremos correções individualizadas da dissertação e peça. Então, não adianta. Aqui temos que ter um grupo, um petit comitê, para poder ler linha por linha, apontar o equívoco, mostrar onde você deve melhorar, onde que você está bem, onde que você deve repetir, porque você se destacou. Para isso, nós temos que dedicar diuturnamente a esse grupo até meados de maio. Por isso que é um grupo pequeno mesmo. E aí, puxando a sardinha para princípios institucionais, brincadeira, mas no Rio a gente tem uma matéria inteira sobre princípios institucionais, né? E essa matéria, ela vem questões, não tem PS em princípios institucionais, não está escrito lá, como não está escrito nas outras, né? Mas não costumo, assim, nunca vi PS em princípios institucionais, são questões, né, para ser respondidas, mas historicamente no MP do Rio, essas questões, elas pressupõem respostas muito completas, que passam por muita coisa. Uma resposta muito objetiva, normalmente vem um enunciado, um caso concreto, há linhas para você responder. Mas, normalmente, são respostas que o examinador espera que você pense na origem histórica, na base legal, disserte sobre controvérsias, traga posicionamentos de jurisprudência sobre aquilo, para você chegar lá no sim ou não que o examinador quer ouvir. Esse caminho é super valorizado nas provas do MP do Rio. Muitas vezes, e aí eu vou falar dos concursos que eu fiz 2, um fiquei reprovado, o outro eu passei no MP do Rio. Às vezes a gente acertou o sim ou o não, mas se o caminho de dissertação das questões não teve toda a construção esperada lá no espelho de resposta do examinador, a sua pontuação às vezes é menor do que aquele que no final errou o sim ou o não, foi numa corrente, né, minoritária, não foi na corrente do STF, enfim, mas que fez um caminho completo, trouxe toda a argumentação, as correntes, o STF, a base legal, colocou lá todos os dispositivos pertinentes. Então, assim, ali naquela hora, lembrar de tudo, fazer essas relações, né? Porque a prova tem consulta ao código. Então, assim, fazer toda essa conexão, esse link ali na hora da prova é cansativo. O examinador espera respostas completas. Então, assim, para institucionais também. Institucionais é uma matéria perigosa, porque ela conversa muito com tutela e com penal, né? Tá lá. Ela conversa com tudo. Ela conversa com tudo. Né? Ela é uma matéria, assim, perigosa. No concurso que eu passei, a questão de institucionais tinha Fundeb, porque falava sobre competência, atribuição. Então, assim, eu acho uma matéria assim, e se você estudar direitinho, dá para você caprichar na pontuação nessa matéria. Michele, tanto que no MPDFT, lá são 3 grupos, penal, processo penal, civil, processo civil, constitucional administrativo. Os 3 grupos avaliam institucional. Uhum. Por quê? Porque institucional acaba sendo o guarda-chuva de absolutamente tudo. Bom, muito legal. Para quem eventualmente não vai fazer o curso, vamos fazer o seguinte para a gente terminar? Agora eu vou começar de trás para frente, como nós iniciamos. Michele, Renata e eu termino. Para quem não vai fazer o curso, mas vai para a segunda fase do MP do Rio, Michele, bola de cristal. O que você sugere aí? Sugiro CNMP nos moldes que eu esperava para essa prova, mas com profundidade. Trazendo questões sobre controle de constitucionalidade dos atos de CNMP, funções, se controla independência funcional, se não controla independência funcional, questões que envolvam a PEC 05 que não passou, questões que envolvam o controle de atribuição, que é novo, é de 2020, tem toda uma mudança de jurisprudência aí sobre o papel do CNMP no controle de conflito de atribuição. Espero isso, espero alguma questão que trate sobre conflito de atribuição em políticas públicas, no Ministério Público,
aposto em MP resolutivo. Isso foi muito, na pandemia, isso foi muito foco de atuação. Então, assim, o MP resolutivo tem toda uma normativa do CNMP, anterior até a pandemia. Então, assim, eu acho que é base para qualquer questão de institucionais. Legal, legal. Então, para a Michele, vamos colocar os holofotes no CNMP. Eu fujo do CNMP e a Michele quer colocar holofotes nele. Com certeza. Vamos lá. A gente pode. Mas exatamente por isso, acho que na prova pode ser cobrado. Pois é. Quanto mais eu fujo... lança e corre. Pois é, mais ou menos isso. Renata, com você. E ó, a quantidade de gente aqui que elogiou as duas, viu? Que bom. Quantidade de gente elogiando as duas. São feras, Renata, Michele e tal. Vamos lá. Obrigada. Minha dupla. Não, e o pessoal fala isso como se eu não soubesse. Por que será que elas estão aqui e vão entrar no grupo? Até porque a Michele tem vício de origem. Ela passou pelo MP de São Paulo. Eu tenho uma prevenção. É isso. Rogério, vou falar uma coisa que assim, incomoda a gente mais, a gente fala o tempo todo e que vai ter possivelmente um impacto aí no restante da Banca 4, né? Aqui falando mais propriamente pelo Grupo 4, que é o grupo de tutela coletiva, infância e princípios. A banca, né? A gente tem o MP do Rio, e aí eu falo isso sempre, já falei isso em live, já falei isso em vídeo no YouTube, já falei isso no Instagram. O MP do Rio, ele é muito minha casa, minha vida, que é o que eu faço aqui mesmo, né? O que a gente faz, aquilo que a gente trabalha, é o que é cobrado no concurso. Então, existe uma influência muito grande na parte de tutela, especialmente, mas na infância também, mas na parte de tutela daquilo que está sendo produzido por promotores de tutela coletiva do Rio de Janeiro. Isso acaba tendo um pouco de relação, tendo muita relação com essa banca de tutela, que infelizmente não foi divulgada até hoje, o que superou todas as nossas expectativas. A gente de fato acreditava que até a prova objetiva conheceríamos a banca inteira, divulgada, publicada, e não sabemos. Sabemos um negócio aqui, outra colar de orelhada, nada publicado, nada oficial. Mas isso causa um impacto, tá? Então, para falar de bola de cristal, eu vou aqui fazer só esse alerta de que, divulgada a banca, a gente precisa fazer uma pesquisa de banca e ficar atento para a tutela coletiva, porque sempre tem muito impacto. Quando o examinador ele é um titular da educação, a gente tem uma prova lindíssima com uma questão desse tamanho, super trabalhada sobre educação, maravilhosa. Quando a gente tem um promotor de patrimônio público e de cidadania, a gente tem uma prova mais tendente para patrimônio público. Isso pode oscilar. Mas me chamou muita atenção a falta do Fundeb. Então, assim, falando por políticas públicas, o Fundeb continua sendo o meu apego. Fundeb sempre foi uma bola de vez. Michele acabou de falar, minha questão de princípios era o Fundeb. O Fundeb sempre foi na seara das políticas públicas e sociais. O xodó é a maior arrecadação da educação, então é muito forte. Para o Rio de Janeiro, o Fundeb é muito grande. E a gente teve uma recentíssima alteração legislativa, né? 25 de dezembro de 2020 foi ontem, com lei sendo alterada. A gente acabou de ter uma nova alteração semana passada da lei do Fundeb. Então, assim, é um maná de recursos. O Rio de Janeiro é muito forte no financiamento. Então, eu chamo sempre muita atenção para tudo que envolve políticas públicas e financiamento. Então, fundos de políticas públicas, fundos da infância, fundos de saúde, fundo da educação, Fundeb, né? Tudo que envolve recursos, né? O direito financeiro está cada vez mais na realidade do Ministério Público do Rio de Janeiro, que descobriu a sua atuação assim num clique em 2015, 2016, e veio numa crescente muito forte. Então, esse nexo aí acontece de LRF com políticas. Eu chamo atenção para isso e fico aí com o Fundeb na minha pulga da orelha, porque ainda não me conformo dele não estar aí. Vamos ver. Eu encerro
vendo a minha bola de cristal aqui, eu terminei ano passado num grupo de trabalho, até representando o MP do Rio, Procurador de Justiça Guilherme. Nós nos reunimos em Araxá, Minas, e dali saiu a Carta de Araxá. O Guilherme foi um expositor, expôs muito bem temas envolvendo o direito criminal, segurança pública e tal. Então, eu aposto as minhas fichas em temas envolvendo a Carta de Araxá. A Carta de Araxá foi subscrita pelos Ministérios Públicos do Sudeste, São Paulo, Rio, Espírito Santo e Minas. Tá? Aí, às vezes, tem gente que fala assim, professor, mas e o Mato Grosso do Sul? Eles não são do Sudeste, você tem que usar geografia. Não é verdade? Então, ali, ainda bem que não cai geografia no seu concurso. Mas Tocantins também não, gente, também não. Então, eu aposto as minhas fichas Carta de Araxá. Pelo menos no nosso curso de segunda fase, eu vou explorar e muito a Carta de Araxá, recente, do dia 3 de dezembro, com uma participação bastante ativa do MP do Rio, representada pelo Procurador de Justiça Guilherme e outros colegas do MP do Rio. Estava lá o próprio Procurador-Geral do Rio de Janeiro, estava lá, fez uma palestra excepcional falando da importância do direito criminal na atuação do Ministério Público. Mas tudo isso nós vamos deitar e rolar no nosso curso, que começa dia 4 de abril, vai até dia 8 de maio. Entre no site rsonline.com.br. 30 vagas, aliás, eram 30 vagas, não sei nem se são ainda 30 vagas. Vai diminuindo, obviamente. E se você quer um desconto a mais, já tem um desconto lá, você já vai perceber um desconto. Quer um desconto a mais? Então use o seguinte cupom: Rodadas MPRJ, Rodadas MPRJ, tudo com letras maiúsculas. Rodadas MPRJ ainda tem um plus, ou como dizem alguns, um plus a mais de desconto. Tá bom? Renata, obrigado. Michele, obrigado. Vai ser um prazer trabalhar com vocês nesse curso. Espero que sejamos muito felizes nos nossos palpites, porque, ao fim e ao cabo, não deixa de ser palpite, ainda que tenha ali algo de científico, né? O examinador, o que ele fez, tal, vamos montando o quebra-cabeça, mas são palpites, então nós torcemos um pelo outro para que tudo dê certinho. Obrigado, vou passar para vocês para as considerações finais, se vocês tiverem, e nós nos vemos nas nossas reuniões ordinárias. É isso. Não, agradecer imensamente, um prazer enorme sempre estar com você, dividir esse espaço, essa troca, é sempre muito legal. Feliz com a nossa parceria, com a possibilidade de poder unir, né, tanta gente legal, tanta gente bacana, para a gente dividir aí, enfim, as nossas expectativas mesmo. A banca vai sair, a gente volta a se falar, isso aí a gente vai estar. A gente volta a se falar, acho que vale até uma outra live. Não é? Boa. Com E sabe o que a gente banca... faz? Renata? Vamos já nos comprometer com os alunos matriculados no grupo de estudos a fazer um Zoom extra com eles para falar especificamente da banca. É isso aí, com certeza, porque isso faz absolutamente diferença, né? Essa cartada aqui, essa aposta, para algumas matérias, ela vira bem a chave, de acordo com as publicações, com, enfim, os artigos, a seara de atuação daquele examinador, e, enfim, e se tem algo de bom, né? Enfim, que a gente pode agregar, além de todo o conhecimento que a gente acumulou ao longo da nossa vida de trabalho e estudos, é sermos do Rio de Janeiro e conhecermos aí esses examinadores. Então, a gente precisa aproveitar isso ao máximo, explorar aí essas possibilidades e trazer isso para os alunos. Acho que é importante, sim, e faz diferença. Obrigada. Queria agradecer, dizer que fiquei muito honrada de poder participar, integrar esse grupo de estudos. Como a Renata falou, essa segunda fase, sem saber a banca, a gente fica ansioso,
tudo eu fico pensando quem será a banca, mas é uma segunda fase que sempre vem muito forte com a atuação do MP. Então, mesmo sem saber banca, eu olharia o site do MP para já ir pescando atuações. Hoje tem já uma decisão sobre inconstitucionalidade de uma lei de Saquarema, que vem essa questão de inconstitucionalidade de lei municipal, que a gente vem sempre buscando aí tutelar, né? E está no site hoje do MP. Teve ação para melhorar o conselho estadual, né? O Conselho de Direitos da Criança e do Adolescente. Então, assim, acho que é uma boa já ir olhando as atuações institucionais que estão no site do MP. E a gente vai fazer live de banca. Vamos estudar direitinho assim que a banca sair. E agradecer, honradíssima de participar desse grupo. Contem comigo. Obrigado, gente. Então, uma boa semana para todos. Vamos falando. Aqueles que foram entrar no grupo, até dia 4 de abril. Um abraço. Até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Um abraço.